E aí, galera, desse nosso canal Cidade Viva no Esporte. Estamos aqui mais uma vez gravando esse programa para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no futebol brasileiro. Primeiramente, falar, já avisando que o Rodrigo, triste, né, mas está fora da Copa do Mundo. O Rodrigo vai ficar 8 meses aí em tratamento, cuidando de uma cirurgia, né, de uma recuperação, vai fazer uma cirurgia de ligamentos, né, rompeu ligamentos num jogo pelo Real Madrid, pela La Liga, né, lá da Espanha, e sofreu um problema, né, no ligamento cruzado e vai ficar aí praticamente 8 meses, né, se recuperando e está fora da Copa do Mundo, né? Triste isso aí, né? Cara como o Rodrigo, com certeza vai superar essa parte aí. É um jovem que vai superar isso aí. Bem, vamos falar também um pouquinho agora sobre o movimento no futebol maranhense. Futebol maranhense, o time do Maranhão, o Atlético Clube, já conhece, né? Já sabe qual é o chaveamento que vai acontecer aí na Copa do Nordeste, o Imperatriz também. A CBF já fez o sorteio dos grupos, vocês já viram aqui nesse canal, postei para vocês, o sorteio dos grupos, agora só falta ver as datas e os jogos, né, dos dois times que estão representando o estado do Maranhão na Copa do Nordeste. O Sampaio, por sua vez, também, que não está fora da Copa do Nordeste, vai disputar sua série D de dado, né? É, já está se preparando aí também, com novas contratações, está trazendo 8 jogadores aí, já para o novo elenco, já fez uma leva de demissões, como todo ano a gente sabe, né? Uma leva de demissões, e o Sampaio Corrêa continua aí nas contratações, com o grande maestro aí, o grande paredão Rodrigo Ramos, à frente da direção de esporte, né, do Sampaio Corrêa, e vai aí levando tentando organizar uma boa equipe com o Francisco Diá, que é o novo técnico que já tem história aqui no futebol maranhense, que levou o Sampaio para a Série B na Série C. E, inclusive, nas indicações que fez naquela época, né, para o Sampaio Corrêa, foram boas indicações, tanto jogadores que chegaram aqui para disputar uma Série C, depois foram direto para uma Série A, como o Michael, que chegaram à Série A. Também, como tivemos outrora, o William Corrêa e o Jonas, que depois que jogou no Flamengo, e o William Corrêa, que foi depois para o Atlético Paranaense, aí rodou o Brasil, Bahia, a Vitória, Vitória da Bahia e outros grandes clubes brasileiros, né? O William Corrêa. Então foram grandes craques e espero que o Diá tenha a mesma sorte, tenha o mesmo afinco, consiga fazer um bom time e o Sampaio Corrêa consiga realmente subir para a Série C. O Maranhão precisa, já está contratando, né? Parece que ouviu as críticas nossas e de outros aí também, está contratando, está vendo aí como é que forma uma boa equipe para a Série C, sabe que a Série C é uma base para a Série B, é pesada a Série C desse ano, não vai ser fácil, né? E o Maranhão não precisa chegar, não é para chegar lá só para dizer vou participar e me manter na Série C. Não, tem que brigar para chegar na Série B. O torcedor maranhense merece um time de volta na Série B. Pode ser o Maranhão, futuramente o Sampaio Corrêa, pode ser o Imperatriz, pode ser o Moto. O Imperatriz também está contratando novos jogadores, inclusive contratou agora um atacante do Sampaio Corrêa, que saiu agora do Sampaio Corrêa, está lá no Imperatriz. E aí vai que vai, as contratações estão seguindo em frente. E é assim que a gente espera que o futebol maranhense consiga crescer, consiga aparecer bons jogadores aí, fazer bons elencos, para que a torcida consiga voltar em campo e voltar a campo e acreditar que nós temos realmente de volta o nosso futebol maranhense, aquele futebol que sempre encheu as nossas praças, o qual nos dá saudade. Bem, gente, agora eu quero falar um pouquinho dessa demissão do Felipe Luiz. Uma demissão que praticamente muitos flamenguistas não gostaram, a imprensa não gostou dessa demissão. Foi uma demissão covarde. Logo o Felipe Luiz, que teve aí direto no centro das atenções, começou como interino no time do Flamengo, né? Após ser vitorioso na Libertadores Sub-20, né, o Felipe Luiz tinha a intenção de trabalhar na base do Flamengo e futuramente se preparar para seguir carreira de técnico. Mas quis o destino que o Felipe Luiz estava presente na hora em que o Flamengo precisou de um técnico interino. Né? A saída do Tite levou com que o Felipe Luiz assumisse a direção do Flamengo interinamente. Deu certo. O Flamengo efetivou no cargo de técnico eh, em definitivo. E o Felipe Luiz conseguiu muitos títulos para o Flamengo. Foi campeão brasileiro,
foi campeão da Libertadores, montou um bom time, quer dizer, já tinha um bom time, começou a mesclar. A gente nunca sabe o que que acontece nos bastidores de uma equipe dessa, uma equipe grande como o Flamengo. A gente precisa entender melhor o que que se passa na cabeça dos representantes, dos dirigentes, dos cartolas, né? A gente sabe que muita coisa envolve muitos interesses, mas não foi justo o que fizeram com o Felipe Luiz. Olhando aqui algumas matérias hoje, inclusive de alguns sites, né, de esportes. A gente viu aqui, vou mostrar aqui para vocês agora, o que, o que os sites, o que a imprensa, né, a imprensa tradicional, está achando dessa demissão do Felipe Luiz. O processo de demissão de Felipe Luiz aumenta a rejeição a José Butto no Flamengo. Com relação ruim com jogadores e funcionários do Ninho do Urubu, dirigente balança no cargo e vê clima se aproximar do insustentável. Discurso no treino de terça irritou o elenco. A decisão de BAP pela demissão de Felipe Luiz aconteceu logo depois da derrota do Flamengo na Recopa para o Lanús na última quinta-feira. Depois disso, o BAP recebeu uma sinalização positiva do Jardim de que queria voltar a trabalhar. Lembrando que o Jardim deixou o Cruzeiro no final do ano passado porque disse que queria cuidar de assuntos pessoais, de saúde, enfim, tudo mais. A negociação do departamento de futebol, comandado pelo José Botto, com o Leonardo Jardim aconteceu ao longo do final de semana. Na segunda, as partes sacramentaram, de fato, todas as etapas desse acordo e fecharam antes mesmo do Flamengo entrar em campo contra o Madureira, e jogo que terminou com goleada de 8-0 do time que garantiu a classificação para a final do Campeonato Carioca. A ordem do BAP para negociação com o Jardim veio na sexta-feira. No domingo, o português deu o aval e aí sim o Flamengo finalizou esses trâmites para ter ele na segunda, e aí comunicou o Felipe Luiz logo depois do jogo, logo depois da entrevista coletiva. O Boto chamou o Felipe para conversar, uma conversa super rápida, avisou o Felipe que tinha terminado o ciclo dele no Flamengo. Felipe Luiz foi ao CT Ninho do Urubu para se despedir dos jogadores que já tinham ido embora naquela altura do Maracanã. Então o Felipe foi ao Ninho para esse último contato, para esse último adeus ao grupo de jogadores. A relação entre Felipe Luiz e BAP já não era muito próxima e esfriou depois das conversas de renovação no final do ano passado. O Leonardo Jardim já tinha sido pauta naquela ocasião, o BAP conversou com ele, ouviu que ele não queria voltar a trabalhar naquela altura, mas é um treinador que interessava a diretoria e ao BAP que, assim que ouviu a sinalização positiva, já iniciou o processo de mudança de treinador. José Botto, que foi defensor da permanência de Felipe Luiz até um certo momento, largou a mão do treinador nos últimos dias e aí também participou, desse processo para encaminhar a saída do Felipe. A negociação com o Jardim acabou sendo rápida, porque o Flamengo apresentou os mesmos termos que já havia apresentado lá em dezembro, e aí tudo acabou se desenrolando rapidamente para que o Flamengo já tivesse uma reposição para o Felipe Luiz antes de avisá-lo, mas também para pensando na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense no próximo domingo. Felipe Luiz foi pego de surpresa pela decisão sobre a demissão logo depois da entrevista coletiva e da goleada sobre o Madureira, mas ele já sabia, pelo clima no dia a dia do Ninho do Urubu, que isso poderia acontecer. Inclusive, o treinador ficou sabendo sobre a predileção da diretoria com relação a Leonardo Jardim. Então ele já imaginava que esse cenário poderia acontecer, mas uma sensação geral era que isso seria esperado o final, do Campeonato Carioca, enfim, a decisão ali contra o Fluminense, mas não foi o que aconteceu. Quem também deixa o clube é o Rodrigo Caio. Ele fazia parte da comissão permanente do Flamengo, mas decidiu se juntar ao Felipe Luiz por entender que não faria sentido permanecer no clube sem ele. Vale lembrar que foi o ex-lateral quem trouxe o Rodrigo Caio para a comissão do Flamengo. Além dele, também saem do clube o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Liares. Gente, é uma situação um pouco chata, né? Essa saída aí do Felipe Luiz. Eu acho assim, foi uma trairagem com o técnico Felipe Luiz, né? O cara sacrificou, ele poderia ter saído naquele período, mas eu sempre saí naquele período, indo buscar outras praças, se preparar melhor para começar uma vida profissional. Mas ele arriscou a carreira, ele arriscou chegar em uma área onde ele ainda não tinha conhecimento. O conhecimento dele era como jogador de futebol. Ele estava começando ali nas categorias de base do Flamengo, a trabalhar, se preparar para essa vida de técnico. Mas quis o destino que ele entrasse ainda verdinho nesse processo logo para administrar uma constelação. Bom demais, porque essa constelação, que é o Flamengo, ele já fazia parte também, ele foi uma dessas estrelas. Então ele já conhecia. Por isso a facilidade dele em construir dentro com o grupo, porque o grupo também já estava construído, já se constituía ali
né? Então ficou muito mais fácil trabalhar com aquele grupo, coisa que o Tite não acertava a fazer, porque também, aonde há muitas estrelas, existe também a questão dos egos. Um querendo ter mais egos que o outro. São salários milionários ali, né, no time do Flamengo. Então é uma constelação. O Flamengo é praticamente uma seleção, praticamente é uma seleção sul-americana, né, com jogadores de seleção, são selecionáveis todos eles. Então não é fácil trabalhar com esse povo. Eu creio que o Leonardo Jardim não é ainda a pessoa ideal, é mais um que vai passar pelo Flamengo, como muitos que já passaram, levam milhões nos contratos que fazem com o Flamengo, de rescisão de contratual, e sempre saem 3, 4, 5 vezes mais ricos do que quando entraram, né? Assim está a exemplo do Domenech Manek, aquele que chegou aqui, que era o Guardiola 2, né, para administrar o Flamengo. E aí, com isso, a torcida do Flamengo continua ainda naquele fantasma de volta Jesus, né? Que nunca vai acontecer isso aí. E se acontecer, não será a mesma coisa. Não sei nem se vai chegar bem próximo do que foi naquele período. Pois é. Então, eu, na minha concepção, achei que não foi justa a demissão do Felipe Luiz. Teria que dar mais um tempo ao Felipe Luiz, né, para que ele pudesse controlar melhor o grupo, o elenco, avisando também que o Felipe Luiz não fizeram, ele tinha uma pré-temporada aí, praticamente era de 19 dias, mas foi interrompido porque o sub-20 do Flamengo estava arriscado não se classificar no Carioca. Então foi necessário que se interrompesse eh, a pré-temporada em somente, quer dizer, estava somente com 11 dias de pré-temporada. Então não teve muito que ajustar a equipe, não teve muito como trabalhar a parte física, a parte tática. Então chegou, foi botando o time, ele estava tentando acertar. Era um time para cada jogo, tentando ver se movimentava todo mundo, para ver se botava todo mundo dentro da sua real forma física. O que implicou muito foi a perda para o Corinthians, né? E também a perda da Recopa aí por Lanús. E isso fez com que pesasse um pouco na balança a demissão. A diretoria, pelo que eu imaginei, pelo que está dando para ver, já tinha interesse em tirar o Felipe Luiz, eu acho, eu creio. Não sabe o que está por trás dos bastidores. E esperava só um momento como esse, de fragilidade do time, para fazê-lo. Porque acreditava-se que fazendo isso, o time fraco, não está bem, então a torcida iria apoiar a saída do Felipe Luiz, né? Não foi muito bem assim. Parece que o tiro saiu pela culatra. E agora a cabeça do Boto está prestes a rolar, né? Vamos ver o desenrolar das coisas daqui para frente. Bem, galera, era esse o nosso papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta aí, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição é muito importante. Pode prestar atenção, que a cada dia a gente está crescendo mais por sua causa, que gosta do futebol e adora os nossos comentários. E qualquer coisa, dá um toquezinho aí, dá uma forcinha para a gente aí, para a gente tentar melhorar mais e mais, porque você é importante nesse momento. A sua crítica é muito importante. Valeu, galera. Fui.